A paz seja com todos. Estamos aqui no segundo dia da campanha, né? Desafiando o gigante. Hoje, nesta palavra de Davi, né? Que Davi conversa com Saul e toda a guarnição do povo de Israel a respeito de enfrentá-los. Mas para chegar ali até o versículo 32, que é o tema da campanha, do 23 ao 31, o motivo porque houve essa peleja contra esse gigante. O 23 fala assim, ó: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temia grandemente. Só o povo de Israel, exceto Davi, diz que servia a Deus, mas tinha mais medo do humano do que do Deus que eles mesmos serviam, né? Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele e temiam grandemente. E diziam: os homens de Israel, viste aqueles homens que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Preste atenção. Davi tinha uma fé muito grande no exército de Israel. Tanto é que Davi chamava o exército de exército de Deus vivo. Mas o povo de Israel não estava mais daquela maneira como tinha que ser, não. Eles estavam sendo agredidos, atacados pelos filisteus, porque estavam desviando o caminho do Senhor. Saul não andava no caminho de Deus. Tanto é que aqui o Espírito Santo de Deus já não está mais em Saul, está em Davi, né? Que está em Saul é um espírito imundo. Então, para um espírito imundo habitar na pessoa, é porque Deus virou as costas para a pessoa, irmão. Não quer saber de Deus e só quer fazer besteira. Deus virou as costas para esse povo. Mas ali tinha um homem chamado Davi, que era um homem de Deus, que Deus tinha um apreço por ele muito grande. E ali foi Davi a pelejar contra aquele gigante, na qual o gigante olhou para ele e ainda desfez dele, né? Humilhou ele, porque Davi era muito jovem, Davi era um menino, né? E aí o filisteu chegou até Davi e afrontou ele, né? Mas antes disso acontecer, o rei Saul, no versículo 32 a seguir, começa também a desfazer Davi. Ó,
Você é muito jovem, você nunca foi à guerra. Aquele homem desde a mocidade é guerreiro. Desde criança ele luta contra o povo. E aí você nunca foi à guerra, nunca foi a peleja. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é um homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava a ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. E aí o que acontece? Davi falou para ele que matava o leão, matava o urso. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado, então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre o rei. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. E pô-la no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Também veio e se vinha chegando a Davi, e o que ele levava no escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial do Filisteu. Darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Desafiando o gigante, irmão. Hoje, o nosso gigante é a maldade, é a angústia, é a tristeza, é tudo que não provém do Senhor. Hoje, o nosso gigante está no caminho do emprego, de volta do emprego, às vezes está em casa, às vezes está no trabalho, às vezes está dentro de nós mesmo. Irmãos, eu quero falar de um gigante hoje, falando de nós, que poucas pessoas percebem que esse gigante está destruindo ele. E esse gigante está dentro de mim e de você. Eu vou explicar para você. Gálatas 5,16 diz assim: o espírito opõe-se contra a carne, e a carne opõe-se contra o espírito. O espírito opõe-se contra a carne, é uma luta, uma guerra. E a carne opõe contra o espírito, guerra, batalha. O espírito quer ir para o céu, a carne quer viver este mundo. O espírito quer santidade, mas a carne quer imundícia. Dentro de nós há um caráter, porém tem 2 personalidades. Dentro de mim e de você é uma guerra por causa disso. Você não sabe qual que se alimenta mais, se é a carne ou se é o espírito. Porque o caráter é um só, mas é dividido em 2 partes.
vida carnal e vida espiritual. E agora, se você alimentar a carnal, você vai ser um crente acarnal. Se você alimentar o espírito, você vai ser um crente aespiritual. Para alimentar a carne, você tem que virar as costas para Deus, que ninguém serve a dois senhores. Mas para alimentar o espírito, você tem que virar as costas para o mundo, que ninguém serve a dois senhores. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Esse gigante está dentro de mim e de você. Se eu orar, jejuar, ler Bíblia, eu alimento o meu eu interior espiritual e o carnal enfraquece. Mas se eu não jejuar, não ler Bíblia, não ficar na presença de Deus, buscando, louvando, adorando, o lado carnal vai ser grande. Então, você tem que compreender quem você tem sustentado. Quem você sustenta mais, vai ser mais forte. E esse cabo de guerra está dentro de mim, dentro de você. Porque a minha carne não quer que eu vou para o céu. E o meu espírito não quer ficar na terra. Amém? Então, se você trata as pessoas com bondade, com misericórdia, retidão, você não participa de festinha mundana, não participa das fofoquinhas malignas, não participa de coisa errada, você está se tornando um crente espiritual. A sua carne está diminuindo. Mas se você é uma pessoa que quer conciliar carne e espírito, fazer as duas coisas, você jamais vai conseguir. Porque o espírito opõe-se contra a carne contra o espírito, irmão. Sem chance. É melhor você escolher um lado enquanto há tempo. Se é de Deus, fica. Se não é de Deus, faz o que você quiser. Mas um conselho eu te dou: menos virar as costas para Deus. E você vai se arrepender amargamente. Porque Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Aqui, quando Davi desafia o gigante e luta contra o gigante, irmão, ele lutou, não foi por ser graça, não. Ele lutou foi para livrar o povo da morte. Porque ali quem perdesse teria que ser escravo da outra nação. Então Davi estava fazendo algo, um favor para o povo. Ali até o rei estava tremendo de medo do gigante, irmão. Até o rei estava batendo um joelhinho um no outro. Não só ele, mas todo o exército de soldados estava tremendo de medo do gigante, medo de morrer. Mas Davi, ele não olhou para as circunstâncias da morte. Ele olhou para a circunstância do livramento que Deus ia dar para eles, né? Porque eles desafiavam e falavam: aquele que perder vai ser escravo daquela nação que ganhou. Então, irmãos, não era só chegar ali e jogar uma pedrinha, não era só chegar ali e lutar com aquele homem. Tinha que destruir mesmo aquele homem, derrubar ele, porque senão todo mundo ia ser escravo. O povo é assim. Então, Deus está no controle de tudo e todas as coisas, e você tem que entender que Deus é perfeito. Mas você tem que se conhecer você mesmo. Você tem um caráter, duas personalidades, uma carnal e uma espiritual. O que você alimentar é o que você é. Se o seu alimento é para a carne, você é carnal. Se o seu alimento é para o espírito, você é espiritual. Então é você que define quem você é e quem você quer ser. Amém? Vamos batalhar? Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia da igreja Portais do Céu. Tem misericórdia de todos os inscritos deste canal. Tem misericórdia das igrejas Paixão Visionária, o Parque das Rosas, Maná Celeste, as Assembleias. Tem misericórdia, Pai. Perdoa as nossas transgressões, Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do laço do passarinheiro. Livra-nos, ó Deus, da peste perniciosa. Lava-nos completamente, Pai. Lava a nossa iniquidade por completo. Purifica-nos, ó Pai, do nosso pecado. Porque nós sabemos da nossa transgressão e o meu pecado, Pai, o nosso pecado, está sempre diante de mim, Pai. Perdoa-me, ó Deus. Estende as tuas mãos, Pai, porque eu sei que o Senhor ama a verdade no íntimo do coração. Pai, eis-nos aqui. Livra-nos, Senhor. Guarda-nos, ó Pai.
Em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Ó Senhor Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, ser misericordioso para conosco, atenda o nosso clamor, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. É do Senhor que é a terra. Senhor, cria em nós, Pai, um espírito reto. Cria em nós, Pai Santo, um coração puro. Cria, Senhor, nesse inscrito desse canal, ó Senhor, um coração e um espírito reto, Pai. Para que nós tenhamos, Pai Santo, retidão na Tua presença. Para que tenhamos, ó Pai, retidão diante de Ti, diante do Teu povo. Que sejamos homens e mulheres com compromisso com a Sua obra, com o compromisso com a salvação das vidas, com a libertação, com a cura, com o milagre, sinais e maravilhas, Pai. Que não sejamos, Pai Santo, ó Deus de mistério, cobiçosos de torpes ganâncias. Livra-nos, ó Pai, deste mal. Guarda-nos, ó Senhor, para que nós sejamos encontrados na Tua presença, Pai. Livre deste mundo, Pai Santo. Purifica-nos, ó Pai. Conceda-nos, Senhor, as bênçãos, a unção, a vitória. Conceda, Pai. Destrua esse gigante do pecado, esse gigante, Pai Santo, que está dentro de nós, nos fazendo pecar contra Ti. Nos ajuda, Pai, nos dá graça para fugir da tentação desse mundo, para que nós venhamos fugir de toda a malignidade desse mundo, Pai, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é único, só o Senhor é Salvador, só o Senhor é o que liberta, é o que restaura, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu venho à Tua presença, colocar, Senhor, a igreja portais do céu e desejar para cada um dos inscritos desse canal uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de unção na Tua presença, que sejam todos agraciados pela Tua rica presença, Pai. Fortaleça, livra, guarde e proteja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu desejo a você uma semana muito abençoada, muito agraciada por Deus, e que a mão de Deus possa te livrar, guardar e proteger. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção, unção e a vitória, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo.